Olá, alunos do primeiro ano, vamos para mais uma aula de Sociologia, aí na página 57, né? Onde iremos trabalhar o título Obediência, Poder, Obediência e Suas Veredas, tá bom? Então diz aí, ó, de um lado temos o mando, o exercício do poder, de outro a obediência. Nesse sentido, outra questão que motiva cientistas políticos é porque os indivíduos obedecem. Uma das razões pode ser por acreditar que o governante é alguém preparado, capaz e competente para fazer o bem para os governados. Outra razão pode estar relacionado à confiança em que governantes será bom porque pertence a determinada família ou foi treinado por alguém que parece saber governar, ou seja, uma questão de tradição de costume. Mas é possível também que pessoas apoiem e obedeçam governante por considerar que ele tem um dom excepcional e carisma, podendo conduzir a sociedade na direção mais desejada. E ainda pode haver outras razões, e mesmo a combinação delas. O interessante e instigante é saber que os governados dizem a respeito de quem os governa. Se o governante for considerado adequado pela maioria, o exercício do poder pode não ser percebido como uma violência por aqueles que o apoiam. O inverso também é plausível. O que se discordam, aliás, os que discordam podem avaliar o exercício político como arbítrio impositivo e violento. Por parte dessa leitura. Primeiro ponto, ó. Quando se fala em poder, ninguém tem poder sem que tenha alguém para obedecer. Isso é um fato. Ninguém é poderoso se não tem súditos, se não tem pessoas que estão ali ouvindo para obedecer às suas ordens. Esse é o primeiro critério básico da questão do poder. Ninguém pode exercer o poder sozinho. Tá? Então esse é um fato interessante. Que para que tenha alguém poderoso, há a necessidade que haja pessoas que o obedeçam. Tá? Outra questão, aí vem a questão essencial para a nossa aula, a pergunta: por que as pessoas obedecem? E são vários o motivo das pessoas obedecerem a alguém. Então nós podemos pegar: alguém obedece, como está dizendo no livro, porque acha que aquela pessoa é uma pessoa mais preparada, tá? Seria os doutores, seria as pessoas que estão ali à frente, porque elas têm a capacidade de governar bem os seus governados. Pode ser também que as pessoas obedeçam por costume, por tradição, ou seja, onde o poder é quase que hereditário. Aqui no Brasil é bastante comum famílias se perpetuarem no poder, e o poder passar de pai para filho, como se fosse uma monarquia. E as pessoas votam: olha, não, ali é porque fulano de tal faz parte de tal família. Só as chamadas famílias tradicionais, que aqui no Brasil, geralmente cada cidade tem essas famílias tradicionais, que hoje, por exemplo, o prefeito que está foi filho de ex-prefeito, foi neto de ex-prefeito, tem sua família, de uma certa forma, como sendo uma família tradicional, uma família que já fez muito pelo aquele lugar, por aquele município, e devido à história
o costume das pessoas obedecer membro daquelas famílias, essa pessoa está no poder. E são N formas. Tem a questão também do medo, tá? Que as pessoas obedecem pelo medo. Tem também a questão que pode estar na questão do costume, que a pessoa obedece, obedeço porque ali é um líder religioso, é um homem de Deus, então vou obedecer. Então são inúmeras as possibilidades que levam uma pessoa ou uma sociedade obedecer outra pessoa. Muitos outros obedecem só por questão do carisma, só porque a pessoa é carismática, é uma pessoa agradável, de muito tapinha nas costas, de muito sorriso, de muitas vezes de muita falsidade, de muita mentira. E geralmente até quando comete um erro, a pessoa vem, sobe nos palanques e diz que você é um novo homem, e as pessoas vão lá e acreditam e dão poder para aquela pessoa. Então são N motivos, ou até mesmo tem uns que dizem que é tão especial que encanta até serpente. Eu nunca vi ninguém domesticar uma serpente, mas já teve. Aqui em Curimatá não aconteceu, mas por aí, né? Em outra cidade, alguém já subiu no palanque e disse que era encantador de serpentes, que era um novo homem. E nessa cidade aí que eu conheço, o novo homem foi um total fracasso, continua sendo o mesmo falastrão mentiroso de sempre. Então o que acontece? Então vamos lá. Então são esses os motivos das pessoas obedecerem. Continua a leitura aí na página 57. Diz assim: a ciência política traz às ciências sociais conceitos fundamentais para entender como a comunidade se faz representar, como se protege dos abusos de poder, como se manifesta para defender seus interesses, como avalia o desempenho dos políticos. As instituições, a sociedade criam para controlar o poder que a sociedade criam para controlar o poder do Estado, e que instituições o Estado cria para proteger a vida dos cidadãos. Então o que acontece? Então há um debate assim, como lidar com essa questão do poder. Olha, já teve um período na história que era o poder absoluto, né? Sabia que tudo estava na mão do rei, na mão do imperador, na mão daquela pessoa que exercia o poder. No entanto, houve uma separação. Ou seja, as monarquias, elas foram praticamente extintas, né? Tem monarquias, a monarquia inglesa, da família real da Inglaterra, são o quê? São anão de jardins, então eles são para enfeite. Mas quem exerce o poder político é o primeiro-ministro, né? Agora tem até lá um meio destrambelhado igual o presidente brasileiro, o Boris Johnson, né? Um lunático, igual o lunático que a gente tem aqui no Palácio Planalto. Mas, então o que a gente tem? Então a gente tem essa preocupação de como as ciências sociais, tá? As ciências sociais, juntamente com a ciência política, né? Ela tem essa preocupação de saber como esse poder está sendo administrado. Como eu falei para vocês, já esteve momentos que o poder está concentrado na mão de alguém. Um pensador, um filósofo chamado Montesquieu, tá? Ele dividiu o poder. Então o poder foi dividido em 3 partes. O poder é um só, mas é dividido em 3 partes. Tem o judiciário, o legislativo e o executivo. Então são cada um ocupando sua função. Mas a principal função dessa divisão de poder é esse poder não ficar concentrado na mão de uma só pessoa, como eram nos impérios da vida por aí na história. Então nós temos essas questões. Então as ciências sociais ela vai analisar exatamente essa relação, como a gente já falou, do governante com os seus governados. Como é que ele age também para proteger esses governados. Então continua a leitura. Então, a ciência política, né, procura compreender os regimes políticos. Isso aqui é interessante.
aprende-se com ela as formas variadas que as sociedades encontram para organizar a vida política, como se constituem os governos, em que consiste um governo autoritário, como sabemos se estamos diante de um regime democrático. A esse respeito, o cientista político norte-americano Robert Dahl pode nos ajudar. Então o que acontece? Vamos ver o que o Dahl fala. Mas o que acontece? Então a gente tem que entender. Ou seja, nós estamos aí com um governo que para muitas pessoas é um governo com características fascistas. É um governo com característica autoritária. Basta ver o que o ilustre presidente respondeu, tá? Um repórter agora, tá? Bem que fosse para o João Marinho, Roberto Marinho, lá, a família Marinho, até que merecia. Mas foi num repórter, como empregado. Que ele disse que a vontade que tinha era de encher a boca do repórter de porrada. Então você vê que aí a ciência política ela vai entrar nesse campo e vai analisar. Com essa atitude, o governo brasileiro ele se torna um governo autoritário ou um governo democrático? Aí outros vão dizer, não, mas ele foi eleito democraticamente. Nada a ver. O que mais tem na história política do mundo são representantes, são governantes que são eleitos por vontade popular e se torna tiranos. Ou seja, o Hitler chegou ao poder, apesar de não ter sido uma eleição direta, mas o Hitler chegou ao poder pelo voto, porque o partido nazista na Alemanha naquela época teve uma votação muito grande e eles se articularam politicamente com essa votação. O Hitler chegou ao poder da Alemanha. Ou seja, ele foi eleito, ele chegou ao poder através da vontade do povo alemão. Isso, ver o que aconteceu. Entender? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, essas análises das questões políticas, que é super importante a gente, que eu faço um apelo para vocês. Vocês estão terminando o ensino médio, aliás, iniciando o ensino médio, terminando a etapa da chamada educação básica. E vocês têm que chegar no terceiro ano e ser pessoas conscientes, ser pessoas críticas e pessoas que têm a capacidade de analisar a situação social da sociedade na qual você está inserido e ter um discernimento correto, tá? E aqui a gente não tem meia palavra, ou seja, jamais a gente pode colocar no poder alguém que tenha qualquer resquício autoritário, porque é burrice, me desculpa a expressão, mas é burrice, porque a vítima, uma das primeiras vítimas pode ser a gente. Se a gente votar num cara autoritário, uma das primeiras vítimas pode ser nós que votamos. Por mais terrível que seja, por pior que seja um regime democrático, por mais falho que seja, pelo menos a gente pode ter a liberdade e a gente pelo menos de expressar, de espernear, de criticar. Regime autoritário, não. Regime autoritário a gente não tem. E isso é que a gente busca fazer nessas intervenções e pegando as aulas e trazendo para a nossa realidade, é exatamente com esse intuito de fazer com que vocês pensem, tá? Analise os fatos sociais, históricos, a história, e tragam para o dia a dia de vocês, tá? Então aí o que acontece, pessoal? Ó, já tem a aula, a atividade lá que eu pedi para vocês fazerem lá, o texto sobre a relação hoje da política com a religião. O prazo de entrega desse trabalho que eu passei na aula passada é dia 5 de setembro. Vocês mandem essa atividade, esse texto, vocês mandem ele no WhatsApp, no privado, tá bom? Não mande no grupo, tá? O grupo é só para professores colocar as aulas de vocês. Mande no privado. Tá ok? Bons estudos, boa aula e até a próxima semana.